Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos, Senhor, a vos suplicar que derrame sobre nós, Senhor, a luz do seu amor. Que a sua partícula divina, Senhor, possa nos envolver, possa nos trazer a sabedoria, Senhor, para que possamos crescer, para que possamos nos melhorar, Senhor. Dai-nos a sua bênção, Senhor. Dai-nos a sua paz. Esteja conosco, Senhor. Abençoe a cada médium, Senhor. Abençoe a cada família. Abençoe a cada lar, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor aqui se faça presente, agora e para tudo e tudo sempre. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade à aula. Vamos fazer a segunda parte de propriedade do perispírito. Já estudamos plasticidade, nós já estudamos. E vamos ver hoje ponderabilidade, luminosidade e penetrabilidade. Então, dentro daquilo que nós já estudamos, vamos ver densidade. Nós temos que lembrar que o perispírito é uma matéria sutil, que tem sensiada. Essa matéria, ela vem de acordo com o planeta em que nós estamos. Se o nosso planeta é um planeta primitivo, um planeta de uma ordem bem inferior, esse perispírito, ele é super denso, denso, denso. Mas como hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, nós trazemos essa matéria um pouco mais leve, mas não tão leve. Ainda ela é pesada, porque ainda nós nos arrastamos através do nosso corpo físico, e essa densidade do perispírito, ela é de acordo com a moral de cada ser. Nós sabemos que os nossos corpos físicos e o perispírito, eles não são iguais para todos nós que estamos aqui encarnados. Então, pela moralidade, pela elevação de cada um de nós, nós temos uma sutileza nessa matéria que tem essenciada. Então, ela pode ser rarefeita e ela pode ser muito mais sutil. Na medida em que nós, ao desencarnarmos e voltarmos para a espiritualidade, se somos espíritos bons, espíritos dignos, espíritos que crescemos, o nosso perispírito, ele vai estar mais rarefeito, mais sutil. Mas se ainda somos apegados à matéria, moralmente ainda somos negativos, nós ainda vamos nos arrastar na espiritualidade. Então, quanto maior ou menor a densidade, o peso desse fluido, vamos colocar assim, desse fluido, nós vamos ter uma luminosidade maior ou menor. Então, tudo depende de nós. Por isso que a oportunidade de nós nos evoluirmos, de crescermos, é imensa. Para os espíritos inferiores, eles se arrastam, eles lembram por mais tempo da vida terrena quando eles estão na espiritualidade. Então, através do seu pensamento, apegados à matéria ainda, apegados aos bens materiais, apegados ainda aos vícios, a sua matéria fica densa. Então, eles se envolvem mais nessa densidade, nesse fluido denso. E essa matéria, ela se torna pegajosa, ela se torna muito mais assim, como se fosse uma lama
que os seres espirituais, eles não conseguem, às vezes, se desvincular dessa matéria. Então, essa matéria, ela não traz luz, ela traz a negritude, ela traz a dor, ela traz a inferioridade do espírito. Por isso, a necessidade de nós, ao socorrermos esses espíritos, que estão nessa condição ainda inferior, que estão ligados à matéria, que estão ligados ainda aos bens materiais, ou ao ódio, ou aos traumas, de nós auxiliarmos esses espíritos a se desvincularem desses fluidos densos, desses fluidos desmaterializando, desintegrando, desmagnetizando. Por isso a necessidade de nós colocarmos eles dentro desse grande laboratório que são as nossas bacias. Fazer com que o fogo etéreo vá queimando, vá desmaterializando, desintegrando todo aquele fluido denso, toda aquela densidade, tudo aquilo que impede eles de crescerem, de evoluírem, de encontrarem a luz, de se desligarem dos seus bens materiais, de se desligarem dos seus traumas, dos seus ódios, dos seus obsessores, encarnados ou desencarnados. Então, a oportunidade do médium de auxiliar, de amparar, de compreender essa propriedade é quando nós, ao incorporar um espírito, ao sentir que quando esse espírito se aproxima perispiritualmente de nós, ele traz um peso, ele traz uma coisa assim pegajosa, uma coisa angustiante, é essa densidade que ele traz. Então, qual é o nosso papel? Qual é a nossa oportunidade de auxiliar? É socorrer, é amparar, é desvincular todo aquele fluido, toda aquela sensação, toda aquela dor, todo aquele trauma daquele nosso irmão, libertando, socorrendo, amparando, higienizando, fazendo toda uma transmutação para que aquele espírito possa encontrar a luz, para que ele possa encontrar os seus entes queridos, ser levados para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para os educandários. Então, a responsabilidade nossa é muito importante. Médium, você não só está ali para conversar com os espíritos, mas sim para socorrê-los. E também a ponderabilidade, ela vai falar que é um peso determinado, mas esse peso é mental, é a posição mental do espírito. É o espírito que ainda ele se encontra numa posição como se tudo aquilo que ele passou, aquilo pesa nele, mas é moral, porque é o envoltório perispiritual dele, aquele envoltório que determina o peso da consciência do espírito e, consequentemente, o habitat aonde ele está. Por que nós, às vezes, ouvimos que todos os espíritos passam pelo umbral? Todos passarão pelo umbral. Por quê? Para aqueles que já têm uma moralização, a passagem é rápida, mas para aqueles que ainda o peso moral, a consciência pesa, os erros que ele traz pesa, aquilo ainda, então ele permanece naquele seu habitat, ele convive com aquilo. Então, ele vivencia as guerras, ele vivencia o seu suicídio, ele vivencia as suas maldades, ele vivencia tudo aquilo que está gravado na sua mente, porque o perispírito, ele é ali o que guarda tudo, mas o espírito, ele sabe de tudo que passou, ele guarda tudo aquilo, porque volta. Quando nós voltamos à espiritualidade, tudo aquilo volta, todos os nossos erros voltam, todas as nossas angústias voltam. Então, tudo aquilo que nós criamos mentalmente, o nosso padrão vibratório, ele volta.
toda a raiva, todo o ódio, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade. Então, aquilo é o que o nosso corpo perispiritual, ele vai demonstrar, ele vai determinar para cada espírito. Então, a importância do médio trabalhar, do médio auxiliar, porque o espírito, ele pode sentir-se como um chumbo, como se ele estivesse dentro de pântanos, como se a sua mente estivesse ali degenerada, marca todas as dimensões trevosas, ou seja, ele recorda de tudo, ele se envolve naquela vibração criada pela sua própria mente, pelas suas ações, por tudo que ele vivenciou. E às vezes ele traz de vidas passadas, não só aquela última encarnação, mas as suas vivências passadas, ela vem à tona. E isso para ele se torna pesado, cansativo. E nós temos que auxiliar, tirar os nossos irmãos dos pântanos da vida, desses locais trevosos, dessas mentes degeneradas, dessas dimensões trevosas. Nós temos que tirar todos esses espíritos. É muito importante que a gente faça esse trabalho para com todos os espíritos. Todos, indistintamente. É um espírito que vem somente com uma dorzinha, ele traz aquela dor. Então, vamos auxiliar. Ele traz o peso da dor, o peso da angústia, o peso da traição, o peso do ódio. Tudo vai envolver ele. Então, nós temos o dever de auxiliar, de amparar, de socorrer esses espíritos, para que eles encontrem a luminosidade. A luminosidade, ela se desenvolve sobre o influxo da atividade mental, fazer com que esses espíritos orem através da prece, porque quando nós oramos, nós irradiamos, a nossa aura perispiritual, ela se irradia, ela se ilumina. Então, nós temos que convidar esses espíritos para a prece. Nós, quando oramos, nós nos envolvemos, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos fortes, a nossa fé, a nossa vontade, ela vai acima de tudo. Então, as qualidades morais, ela vem nos auxiliando. Então, por isso a necessidade da reforma íntima, da mudança, de convidar esses espíritos, de nos convidar à reforma íntima. E nós sabemos que a prece é esse farol, é essa luz própria que nos tira da escuridão. Quando nós não oramos, nós ficamos enegrecidos. Essa luz luminosa que nós trazemos dentro de nós, ela se apaga. Então, por isso, a necessidade de nós orarmos, de nós estarmos sempre em prece, estarmos sempre orando. A Araci sempre coloca, ore, vamos orar, ore no amanhecer, ore, não tem horário para orar, ore no entardecer, ore agradecendo a vida, agradeça o alimento, agradeça o ar que você respira, agradeça o frio, porque o frio é necessário, agradeça o calor, a chuva, agradeça tudo que está à sua volta. Então, nós temos que buscar, nós temos que ser esse farol que ilumina, esse farol que irradia, essa luz radiosa, eletromagnética que expande. Quando oramos dentro do nosso lar, nós envolvemos o nosso lar. Quando oramos, todos os espíritos que estão dentro do nosso lar são envolvidos. Todo o reino mineral, vegetal, animal, todo o reino humano, tudo aquilo envolve naquela oração, naquela vibração de amor. Então, o espírito, ele traz essa luminosidade, essa luz divina do Criador. Por isso, a necessidade nós de estarmos sempre em oração. Quando os espíritos falam
Ah, eu não consigo adentrar a casa espírita. Ah, eu não entrei porque eu encontrei a porta fechada. É uma das propriedades do perispírito. O perispírito tem a penetrabilidade, mas isso é o quê? Quando o espírito ele traz a inferioridade, ele não consegue atravessar uma barreira física. Quando ele é um espírito inferior, porque senão todos os espíritos nos colocam, que pode atravessar qualquer barreira física. A matéria não tem nada que tenha obstáculo para a matéria. A única coisa que pode impedir é a inferioridade do espírito. Ele atravessa, quando ele tem conhecimento, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, o espírito, ele adentra porque ele tem conhecimento, ele sabe que ele pode adentrar, então ele adentra essa matéria, seja ela grosseira ou não. Daí, a gente coloca que não há como impedir os espíritos de entrarem em qualquer recinto fechado. Somente para os espíritos inferiorizados que não conseguem. Por quê? Porque eles ignoram e desconhecem o poder dessa ação, de poder entrar, de poder, eles não têm. E nós observamos, às vezes, em filmes, a necessidade que o espírito tem de adentrar, que estão tentando colocar, né, para nós a espiritualidade, mostrar a espiritualidade, em que o espírito quer adentrar um certo local e ele teme passar pela porta, ele teme passar por um objeto, ele teme, às vezes, estar em certos lugares. Por quê? Porque ele desconhece. Na medida em que nós sabemos que nós podemos passar, mas se somos inferiores, se ainda trazemos essa inferioridade dentro de nós, não vamos conseguir passar. Nós vamos ainda precisar que alguém abra a porta para nós, para a gente poder entrar, se estivermos na espiritualidade. Então, a gente até costuma brincar, né? Quando você quer saber se você está morto, então tenta atravessar a parede. Se você passou, você está morto. Se você não passou, você está vivo. Então, você vai encontrar uma barreira assim. Então, vamos observar isso. É uma brincadeira, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. O que nós temos que lembrar que o perispírito, ele é poroso. É uma matéria quintessenciada, é uma matéria sutil, mas é uma matéria porosa. Então, o nosso perispírito, ele é poroso. E por isso que, às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, eu sou uma esponja. Mas essa esponja, tanto você pode receber, como você pode expulsar. Então, é necessário que a gente saiba de todas essas condições do nosso perispírito para fazer a nossa limpeza fluídica, para que a gente possa limpar. E aí, no desenho, a gente está colocando claramente, porque você pode fazer o ato de absorver as energias boas e retirar as energias ruins. Nos casos, é preciso empregar uma pressão ou calor para dilatar as substâncias que se quer atravessar por outras. Então, esse processo que nós mesmos, na nossa higienização, fazemos, nós podemos fazer higienizando. Então, vamos fazer a higienização do nosso corpo físico, do nosso duplo etéreo e do nosso perispírito, retirando, desimantando, dissolvendo. E fazemos a mesma coisa com os espíritos, que às vezes vêm buscar o auxílio, o amparo conosco. Então, vamos dissolver, vamos, através da pressão, através do calor, dilatar todas essas substâncias negativas, todos esses fluidos negativos que ali estão, para que eles possam serem socorridos, amparados pela infinita misericórdia de Deus. Na limpeza do perispírito, podemos, por ser poroso, usar a pressão. Aqui está claramente sobre as partículas fluídicas deletéricas ou calor de regeneração.
Então, faça essa limpeza, usa esse fogo. Nós colocamos aí 2 tipos de fogo, esse avermelhado e o outro azul. Na medida em que as impurezas são grandiosas, o fogo ele é vermelho, ele é escuro, ele começa a desmaterializar todos aqueles fluidos densos. E na medida em que os fluidos vão ficando mais rarefeitos, ele vai ficando azulado. E, às vezes, os médios videntes, que veem essa manifestação, que veem essa transformação, conseguem verificar essa mudança, tanto essa mudança do fogo etéreo queimando, desmaterializando e chegando a esse fogo azul celeste. Então, é um ponto que nós podemos trabalhar em nós, como podemos trabalhar também nos espíritos. A necessidade nossa de trabalharmos e recolhermos todos os espíritos para a colônia espiritual. Aqui nós temos essa colônia que a gente pode colocar como uma colônia familiar. Cada bolinha dessa daí põe a sua família. Põe, socorre os espíritos familiares, os espíritos de ordem mais densa, esses espíritos que trazem ainda o peso da consciência, o peso da imperfeição, o peso da maldade. Vamos auxiliar, amparar, socorrer esses espíritos para que eles sejam levados a essas colônias e futuramente serem levados a outras colônias espirituais já em melhores condições para os seus tratamentos. Então, a responsabilidade nossa é grande de nós auxiliarmos, de nós ampararmos, de nós socorrermos. Isso fica para todos nós, para todos. A alma e o perispírito constitui um todo indissolúvel. O que significa isso? Na medida em que nós desencarnamos, nós vamos deixar o nosso corpo físico, mas o nosso perispírito, ele vai conosco. E na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós vamos nos moralizando, vamos transformando, saindo desse mundo de provas e expiações para mundos regeneradores, vamos nos transformando em bons espíritos, em espíritos sábios, prudentes, benevolentes, e quando chegarmos a espíritos puros, o nosso perispírito ele estará sutil, ele não estará mais na condição pesada em que nós nos encontramos hoje. Então, tudo evolui, tudo evolui. A alma evolui. E o perispírito, por sua vez, acompanha a evolução dessa alma. E na medida em que chegarmos a espíritos puros, não precisaremos mais reencarnar em mundos de provas e expiações, só por uma necessidade ou uma missão muito grande que nós vamos reencarnar. Então, fica aqui o nosso convite a todos. Vamos orar, vamos socorrer os nossos familiares, vamos socorrer os nossos irmãos que necessitam do nosso amparo e da nossa proteção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine.